Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre bondoso, sempre fiel, sempre companheiro, sempre ajudador. Eu te agradeço porque nós podemos te louvar no nosso espírito, Senhor. Te agradeço porque o culto começou, te agradeço porque a porta está aberta, por habitar em nós, por nos encorajar, por poder cantar louvores pela vida, pela salvação. Aleluia. Na verdade, o Senhor não quer que estejamos longe da sua presença, muito pelo contrário. O Senhor deseja nos impregnar com a presença dele. Aleluia. Eu tenho sede de ti, Senhor. A minha alma anela pelo Deus vivo. Fala conosco, Senhor, nesse momento onde é nosso com o Senhor, é do céu conosco. Não é informação, é revelação. Obrigada, Pai, Filho e Espírito Santo. Enche-nos de ti, Senhor. Sem ti nós podemos até ser aquela vasilha emborcada, mas eu creio que o Senhor quer pegar a nossa vasilha e quer encher, mas para isso o Senhor está esperando, Senhor, que venhamos nos colocar à disposição do Senhor, desemborcados. Me desemborca, Senhor. Estou aqui à sua disposição. Fala conosco essa porção da Igreja do Senhor, Assembleia de Deus Filadélfia, começando pela minha vida, que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra então. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Aleluia. Juízes capítulo 6. Nós amamos a palavra do Senhor. Ela é a nossa vida. Juízes capítulo 6, versículo 11. Livro de Juízes capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo 2 midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Até aqui, Deus abençoe sua vida através dessa palavra. Glória a Deus. Essa palavra é muito ministrada, essa palavra é muito pregada, essa palavra é muito ouvida, essa palavra é muito conhecida. Mas a minha oração ao Espírito Santo é que você possa ser ministrado de uma maneira diferente, assim como Deus ministrou o meu coração ao ler essa passagem nesse dia. Fala comigo assim: da eira ao lagar. Só uma me acompanhou. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, juntos. Da eira ao lagar. Falar um pouquinho sobre isso. Por 7 anos, por longos 7 anos, Deus permitiu que um dos inimigos de Israel, os midianitas, viesse com toda a força contra Israel. Você pode perguntar por quê? Por quê? E vamos então saber juntos por quê. Primeiro, por permissão de Deus, certo? Por que a permissão de Deus? Porque aquele povo estava com o coração obstinado a desobedecer a voz de Deus. Então Deus ele vai permitir a opressão na vida de crentes por causa da obstinação. Essa é a realidade. Deus ele precisa fazer jus ao nome dele. E ele precisa ser justo.
E olhando para a vida de Jó, a gente sabe o quanto que Deus, Ele muitas das vezes prova os fiéis. Imagina Deus provando um fiel. Agora imagina se Deus será injusto com aqueles que têm o coração obstinado. E aquele povo sabia como deveria adorar a Deus, e aquele povo sabia como deveria dar as costas para os ídolos. Aquele povo sabia a vontade de Deus. E o Senhor então enviou os seus profetas e avisou: anda nos meus caminhos, me ama porque eu te amo. Eu quero fazer você prosperar e comer o melhor da terra. Foi eu que te tirei do Egito e eu quero que a minha boa mão esteja estendida sobre a sua vida. E o Senhor foi falando, e aquele povo então foi obstinado. E o Senhor, por várias vezes, lendo o livro de Juízes, a gente vê que o Senhor permitiu e entregou o povo dele na mão dos inimigos. E aqui nesse caso eram os midianitas. A Bíblia diz que eles eram como gafanhotos. Me ajuda a pregar. O que um gafanhoto faz? Destrói tudo. Amém. Tem um aqui ajudante. Vamos lá. O gafanhoto não brinca em serviço. E a gente sabe também na Bíblia que gafanhoto é símbolo do inimigo. Então, quando um gafanhoto já pode trazer grande destruição. Agora, uma multidão de gafanhoto pode o quê? Devastar, trazer uma devastação. E a Bíblia diz nesse capítulo 6 de Juízes que os midianitas, eles vinham contra o povo de Deus como gafanhotos em uma multidão e devastava tudo. Devastava tudo. Os midianitas subiam contra Israel e, por permissão de Deus, destruía então os produtos da terra. E não ficava sustento algum, não ficava ovelha, não ficava bois, não ficava jumentos. E por permissão de Deus, então, Deus deixou aquele povo ficar oprimido por um período de quantos anos? Por um período de quantos anos? 400 anos. 7 anos. 7? Não, 400 anos aí. É outra história. Também é outra história. É outra história. Faz parte. Faz parte. 7 anos. Mas, irmãos, presta atenção. 7 anos dentro de uma bênção, o negócio é tremendo, né? Agora 7 anos debaixo da opressão, a pessoa vai ficando desgastada. E só que Deus, Ele não permite os apertos para trazer alegria para o coração dele, não. É simplesmente porque Ele quer nos ajustar para que a bênção dele se instale sobre a nossa vida, simplesmente assim. Aí o que Deus fez? Está aqui também nesse capítulo. Deus enviou um profeta e falou que iria dar vitória para aquele povo. Deus enviou um profeta e disse que iria dar vitória àquele povo somente se aquele povo então se voltasse para o Senhor. Aqui está a palavra da revelação, a palavra da profecia. Mas a mesma palavra da profecia que diz assim: eu sou Deus, estou no meu trono, reino soberanamente, não mudo, não julgo segundo as aparências, não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu estou contigo todos os dias até a consumação do século, não temas que eu te ajude. Essa mesma revelação diz assim: anda no meu caminho e ser perfeito. Bem-aventurado o homem que não se assenta, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que anda no caminho reto e irrepreensível. Essa mesma revelação, a palavra da profecia, ela diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Completa aí para mim. O melhor dessa terra. Aleluia. Se quiserdes, ou seja, você tem a palavra da profecia, agora a escolha é sua. A palavra de Deus está sendo enviada sobre a terra e a palavra do Senhor, ela está correndo velozmente pelos 4 cantos da terra e ela tem chegado ao meu e ao seu coração.
Eu estou enviando o Espírito da profecia sobre a terra. E o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Aleluia. A nossa terra às vezes pode estar até sendo invadida, mas isso não está trazendo alegria no coração de Deus, não. Porque Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Mas o Senhor deseja que o nosso coração esteja voltado dele. Não 20, não 30, não 40, não 95%, não 99% não esteja voltado. Ou seja, esteja voltado para o Senhor e que venha nos estar dando as costas, tudo aquilo que traz desagrado ao Deus dos céus. E Deus enviou profecia e disse: eu continuo com esse poder de fazer com que o inimigo fuja de vocês. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temam esses deuses em cuja terra vocês estão. Mas a Bíblia diz aqui nesse capítulo, no versículo 10, leia aí na sua Bíblia comigo, vamos pregar juntos. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Quantas vozes nós estamos dando ouvidos? A voz do ego, a voz do egoísmo. O que mais? Quantas vozes? A voz do inimigo, a voz dos demônios, a voz da serpente, a voz do vizinho, né? Mas a voz de Deus não. Mas a partir do momento que a gente ouve a voz do Senhor, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Pode vir uma nuvem de gafanhotos, os inimigos, os demônios, pode ser uma casta de demônio que venha contra o povo de Deus. O Senhor, que sempre quis defender o povo dele, vai se manifestar, aleluia, e vai dar livramento. Eu preciso acreditar nessa voz, nessa profecia do Senhor, mas eu preciso também estar me aliançando, entrando em aliança com o Senhor. E Deus não aceita aliança dupla. Ou eu faço aliança com Deus do céu, ou eu faço aliança com os deuses da terra. Eu escolho. O que aconteceu? Muita opressão. E era o povo de Deus. Era o povo de Deus. Era o povo amado, era o povo que Deus tinha tirado do Egito, era o povo de Deus, era o povo de Deus. O que a gente tem visto? Às vezes nós temos visto opressão. Por quê? Deus é mau porque quando a pessoa quer andar no caminho errado, ele vai sempre jogar a culpa para alguém, né? Deus é mau, Deus é perverso, Deus é tirano, Deus não está olhando para a terra, Deus só nos criou e nos abandonou ao léu e ao véu. Se vira, isso não é verdade, porque Deus não nega a essência dele. E a palavra do Senhor diz que Ele é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Aquele povo estava tão oprimido que eles começaram a tentar se defender com as próprias forças. Meu Deus, como nós estamos equivocados em querer nos defender com as nossas próprias forças, quando nós estamos errados. Quando o homem está errado, não estou falando de crente que não está posicionado, quer se defender com as suas próprias forças. Olha o que aquele povo fez. Aquele povo estava muito debilitado e cada vez que os midianitas se aproximavam e prevaleciam, roubavam tudo, estavam dominando, o que aquele povo fazia? Ao invés de abandonar os ídolos, se voltar para Deus, se converter nos seus maus caminhos, eles fizeram o quê? Eles começaram a fazer covas. Olha aqui, está aqui no versículo 2.
aos que estão nos montes e em cavernas, e eles começaram a construir fortificações. O irmão estava começando a ministrar aqui, né? Já da mensagem. Quando nós agimos com o nosso braço de carne, a gente fica andando em volta da mesma montanha. Ou seja, o que é mais fácil para a gente receber a vitória? A gente seguir um caminho reto que é o Senhor, chegar no coração dele, tocar no coração dele e liberar a bênção, ou a gente ficar procurando construir as nossas próprias fortificações? Foi isso que aquele povo fez. A realidade é, nós sabemos que os midianitas estão vindo. Ou seja, o pecado estava na voz, o pecado estava nas ações, o pecado estava na mente, o pecado estava na família, o pecado estava na vizinhança, o pecado estava na cidade, no bairro, na cidade, na nação. Aí eles então começaram a tentar se virar e dar aquele próprio jeito. E eu quero falar algo para nós, para a minha vida e para você. Quando o crente segue a sua própria direção, suas tentativas de salvação se tornam inúteis. Inúteis. Fortificações humanas não promovem proteção divina. Aleluia. Eu não posso me apoiar no meu braço de carne para que eu possa receber de Deus o livramento, a proteção, a saúde, a prosperidade e o livramento dos midianitas que vêm contra a minha vida como uma grande nuvem de gafanhotos. Tem gente na atualidade construindo fortificações. Tem gente na atualidade construindo covas com as suas próprias mãos. Ah, deixa eu me maquiar daqui. Eu não estou falando de maquiagem, literalmente, não estou falando de adornos que as pessoas tentam colocar para parecer que está tudo bem. No fundo, os midianitas continuam atacando, está levando, está tentando, está destruindo. Porque as nossas fortificações como crentes, sabendo o que nós devemos fazer e não fazemos, não irá determinar a nossa vitória. Aleluia. Deus já enviou o Espírito da profecia. O Espírito da profecia está aqui na terra. Aleluia. E eu creio que o Espírito da profecia vai estar nos despertando aquilo que Deus despertou nesse homem chamado Gideão. Glória a Deus. A Bíblia diz, presta atenção aqui, ó, onde que estava a maioria do povo? Escondidos onde? Onde que eles estavam? O que eles fizeram? Os poços, as cavernas, as fortificações. A maioria do povo estava se escondendo, ou seja, deixa eu dar o meu jeito. Irmãos, não é todo dia que a gente tem que ficar escondido ou tem que se esconder, não. É claro que a gente vê de gente na caverna, né? Tem tempo que é tempo na caverna. Tem tempo que Deus permite que a gente esteja na caverna. Mas não é entrar na caverna para poder continuar trilhando aquele caminho de obstinação. Não, ou seja, deixa eu fazer a minha parte, né, tentar daqui e dali, e quando passar essa nuvem de luz, eu volto, está tudo bem, continuo com a minha vidinha. Não é isso que Deus quer. A maioria daquele povo estava escondido em cavernas, em fortificações formadas por eles. Vamos fazer uma caverna aqui, vamos nos esconder, vamos guardar o pouquinho que a gente tem. Deus tem sempre armas espirituais para entregar para todo aquele que busca. Não são armas carnais, não são armas físicas que o Senhor vai conceder vitória ao povo dele, não. Aí, leia aqui comigo no versículo 11. Leia comigo. Leia comigo para você já ir praticando. Depois desses acontecimentos aí que a gente acabou de falar, o que aconteceu?
Então o anjo do Senhor veio até onde? Assentou-se debaixo do carvalho. Oh, meu Deus! Está em obra. Se o anjo do Senhor estava, ele veio, tem sempre anjo preparado para vir. A questão é, será que nós estamos invocando o Deus que dá ordem aos anjos em nosso favor? Eu quero que você entenda uma coisa: o anjo não se posicionou lá na caverna. Eu não vejo isso aqui na Bíblia. Eu não vejo que esse anjo se posicionou lá na caverna, não. Mas onde que ele se posicionou? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia ao pai de Gideão. Aí quem é que estava ali? Aleluia! Quem é que estava ali? Quem que estava ali? Que homem que estava ali? Quem é que estava ali? Gideão estava ali. Anjos não estão saindo do céu à toa, não. Anjo não está de... Deixa eu tirar férias do lado do Ricardo. Deixa eu tirar férias. Não. Anjo tem muito o que fazer. Então quando ele vem é para uma missão específica. Ele tinha uma missão específica. Ele veio e se posicionou debaixo daquele carvalho, porque ali havia um homem. Aquele anjo se assentou. Mesmo que você não perceba, aleluia, tem um anjo posicionado do seu lado. Não é do lado daquele que está tentando fazer suas próprias fortificações. Está tentando se apoiar no braço de cá. Está tentando se estripar, se apoiar no seu próprio entendimento. O anjo, então, ele sempre vai se posicionar perto de alguém que está empenhado a vencer. Aleluia. Quero dizer para você que está me assistindo, você está empenhado a vencer? Ninguém que esteja empenhado a vencer se encontra de braços cruzados. Eu nunca vi isso. Ah, Deus, eu quero vencer, faz aí tudo por mim. Aí havia um homem posicionado, ali havia um homem que queria vencer. Ali naquele lugar havia um homem trabalhando como devia trabalhar em tempos difíceis. Ele estava malhando trigo no lagar. Malhar o trigo no lagar, o que significa isso? O que é malhar o trigo no lagar? O que é malhar o trigo no lagar? O que é malhar o trigo no lagar? Se a gente não entender a palavra, nós não vamos ser libertos. A gente vê isso aí todo dia. Me dá um minuto aqui, só um minuto. Uma imitação de trigo. E o trigo é alimento. E eles sobreviviam por causa do que eles comiam. Era alimento. E a gente sabe muito bem disso dentro dessa história, que o Gideão, isso também não deixa de ser verdade, ele criou uma estratégia para poder salvar o alimento dele. Ou seja, deixa eu pegar o que ainda me resta, que é o meu trigo, que é para mim e para minha família, e malhar. O trigo, ele ficava no chão, no lugar, muitos trigos, né? Depois da colheita, no chão. Ali então, na eira, que era um local aberto, eles estendiam, né, um pano bem grande, e ali eles colocavam todo aquele trigo colhido, só que era a céu aberto, porque o trigo precisava de dar continuidade de pegar o sol, para ele ficar sequinho. E ali ele pegava um instrumento e ele então batia. O nome do local era eira. Ele pegava um instrumento para que o trigo viesse a ser moído
e tirasse ali da sementinha, né? Aqui a gente tem uma espiga, tirasse ali da sementinha, para que depois ele pudesse passar pelo processo de moer, extrair o trigo, extrair o alimento. Dá trabalho, né? Ser alimentado pelo pão de Deus também dá trabalho, mas depois vai valer a pena. Aleluia! E ele batia naquela eira. Só que era num lugar livre, e o lagar era um lugar fechado, onde se amassava a uva. Todas as duas coisas dá trabalho, né? Malhar trigo dá trabalho, ou seja, quer receber a palavra tem que buscar do Senhor. Quer receber a alegria do Senhor tem que se inclinar ao Espírito Santo do Senhor. E Gideão, então, em tempos normais, ele amassava a uva no lagar, no lugar apropriado. No lugar de amassar uva é no lagar, e lugar de malhar o trigo é na eira. Só que Gideão não fez isso. O que ele fez? Lembra da situação? Eles estão vindo, os midianitas estão vindo, eles querem destruir o nosso trigo. O inimigo sempre vai querer destruir o nosso trigo, o nosso alimento. O inimigo sempre vai investir contra a palavra dele, contra a palavra do Senhor. O inimigo sempre vai tentar arrancar de nós aquilo que é a nossa sobrevivência. Só que os exemplos da Bíblia é para que eu também possa estar tomando para mim. Eu não vou criar fortificações se o Senhor não estiver comigo dentro daquela caverna. Eu não vou entrar em caverna nenhuma se o Senhor não me ordenar. Eu não vou criar fortificação nem cova nenhuma se o Senhor não estiver ali com a presença dEle. Eu não vou fazer isso uma válvula de escape. Mas então o que eu preciso fazer? O exemplo de Gideão é o que eu preciso tomar. Gideão, ele não tentou sobreviver da maneira dele, mas ele então demonstrou com aquela atitude que com Deus ele podia vencer, apesar daquele levante dos midianitas. E ali estava ele naquele lugar, trabalhando como deveria trabalhar. Ele estava malhando o trigo no lagar. Malhar o trigo no lagar era bater com um pedaço de pau até soltar o grão da espiga. Gideão estava no lagar e ele estava trabalhando, porque o que eu guardo, o que eu preciso guardar, o que Deus ministra ao meu coração nessa tarde, nessa noite. Gideão quis a todo custo manter sua sobrevivência e a sobrevivência da sua família. Gideão estava no meio daquela diversidade toda, buscando manter guardado aquilo que era importante para a sua sobrevivência. Oh, meus irmãos, o que é importante para a nossa sobrevivência hoje? É a mesma coisa que era importante para a sobrevivência dos filhos de Deus na terra quando a igreja de Cristo começou. Jesus falou as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Então a mesma palavra que levantou os discípulos, o ânimo dos discípulos, é essa mesma palavra que me traz a sobrevivência hoje. E nós precisamos parar e pensar: será que eu estou fazendo todo o esforço possível pela minha sobrevivência espiritual? Porque o inimigo tem vindo como uma multidão, e ele está tentando de todas as formas. Primeiro,
deturpar a palavra de Deus. Segundo, trazer seitas e heresias. Terceiro, modificar a palavra genuína do Senhor. Isso são midianitas, estão vindo como gafanhotos e muitos estão entrando nas suas fortificações. É assim mesmo, né? O que nós vamos fazer? Mas aquele que tem a estratégia de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Gideão, que é o nosso Deus, que é o Deus da Assembleia de Deus Filadélfia, que é o Deus desse ministério, que é o Deus da sua vida, que está escutando essa mensagem, que parou todas as coisas para que você pudesse ouvir a voz de Deus. Deus também quer te levantar como Gideão, porque quando Deus levanta um como Gideão, aleluia, Deus começa um sustento por ele, mas o sustento que vem através da vida dele, porque ele está posicionado em Deus. Esse mesmo alimento é capaz de sustentar a sua família em tempos de crise. E não diga a você que nós não estamos vivendo em tempo de crises, que o inimigo está vindo como gafanhotos. Está sim. A gente não pode andar como cegos. A gente não pode viver achando que essa não é a realidade que nós estamos vivendo. Não importava a maneira que ele estivesse ali tirando a semente da espiga do trigo. Isso já dava trabalho no lagar. Já dava trabalho. Já dava trabalho. Agora imagina trabalhar no lugar desapropriado para fazer alguma coisa. Você já trabalhou no lugar desapropriado para fazer determinadas coisas? Ou seja, você tem um instrumento de trabalho, você tem a matéria-prima, você tem tudo, mas o local não está apropriado. Ou seja, ou está calor demais, ou está frio demais, ou está largo demais, ou está apertado demais, ou está escuro demais, ou está com luz demais. É um lugar desapropriado. Ah, meu Deus, em tempos de crise, nós precisamos entender que mesmo que o local não seja apropriado, o anjo do Senhor está posicionado para nos conceder vitória. E Gideão, ele usou com todas as forças dele. E não pense que Deus vai permitir que conosco seja diferente. Ou seja, quando uma mulher está para dar à luz, para que futuramente ela possa estar com o seu produtozinho, né? Seu filhinho nos braços, a dor vai ser muito grande. Então, antes de entrarmos na glória, para contemplarmos a face daquele que nós professamos e estamos procurando ser fiéis a nossa vida toda, nós teremos que fazer todo o esforço para que o Senhor possa estar liberando o anjo. Sabe por quê? A cada instante o inferno está pedindo reforço. Se nós como igreja pensarmos que o inimigo não está pedindo reforço, a Bíblia diz isso. O demônio vem e se manifesta. Agora, quando ele sai, é para quê? Eu vou ali buscar a luz. Vou buscar um reforço ali. Então nós precisamos clamar ao Senhor. Se o joelho dói, se a mente está cansada, nós precisamos continuar. Senhor, o momento, o local, a situação não está apropriada. Mas aqui está um que quer vencer, Senhor. De uma tribo toda, que foi a tribo de Manassés, o registro que ficou foi de um homem que se posicionou. E ele viu que ele sabia da situação. O povo tinha abandonado Deus. Cada um estava fugindo da maneira que pudesse. Deixa eu fugir para a minha fortificação da internet. Deixa eu fugir da minha... Nada contra. Isso é uma bênção quando se sabe usar nada contra. Deixa eu fugir para colocar um filtrozinho na minha foto. Isso é fortificação. Enquanto o inimigo vem, está comendo dos produtos da terra, está
debilitando o povo de Deus. Gideão então entendeu que ele com Deus podia vencer. Fala assim comigo: com Deus eu posso vencer. Com Deus eu posso vencer essa multidão. Com Deus eu posso vencer. Comigo está o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Um homem posicionado pode fazer com que a sua família seja salva. E quantos homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, servos de Deus, igrejas de Deus, estão nas suas fortificações, ou seja, assim eu sou, assim eu nasci, assim eu cresci, eu não vou mudar, mas eu tenho as minhas maneiras de me salvar. E o Senhor fala: se o meu povo me ouvisse, rapidamente eu destruiria os inimigos. Nós precisamos entender a missão de Gideão. São muitas, mas ele estava ali no local bem desapropriado, e o anjo de Deus se posicionou. E é tão interessante que os recadinhos dos anjos de Deus para nós, os recados de Deus para nós, sempre vai ser assim. Quando a gente está bem forte, ou seja, quando a gente pensa que está forte, né? Quando a gente pensa que está forte, aí Paulo fala que a gente está o quê? Quando eu estou forte, eu estou? E quando eu estou fraco? E você pensa que Gideão estava pensando que ele estava forte? No diálogo a gente vê que não estava se sentindo forte, não. Esse negócio de se sentir forte é o maior espírito de engano. É o maior espírito de engano. Eu tenho a força. Aí, se não for a força de Deus, a gente corre para a nossa fortificação. Qual é a nossa fortificação sem a força de Deus? Eu vou ficar aqui debaixo desse monte de cobertas porque eu não vou me expor, porque a minha situação é ridícula. Ou seja, não tenho força, não vou vencer. Mas Gideão estava ali não na força dele. Gideão estava ali na força do Deus que ele tinha ouvido dos pais, aleluia, dos profetas, dos patriarcas. E ele sabia que Deus poderia continuar manifestando o livramento. Ele sabia que havia uma porta de escape. E nós, crentes, precisamos de enxergar sempre uma porta de escape, onde nós olhamos para um lado e olhamos para o outro e até pensamos no nosso sentimento, porque a nossa fé está dizendo outra coisa. Parece que nós não vamos sobreviver, não. Só tem esse pouquinho de trigo aqui, acho que eu vou comer hoje, vou malhar isso aqui escondidinho, vou comer, vou distribuir um pouquinho lá para os meus meninos que estão lá com a barriguinha roncando. Depois a gente morre, mesmo que a gente esteja pensando assim. Isso é sentimento, mas a nossa fé está sendo elevada ao Deus do céu. E o Senhor que criou todas as estrelas, e até hoje Ele faz uma nova estrela brilhar no céu. E Ele chama cada estrela pelo nome. Ele é capaz de criar e de trazer à existência as coisas que não existem. E o recado de Deus para nós, Ele não vem naquele dia que a gente está se sentindo forte. Ele vem naquele dia em que nós, mesmo fracos, nós estamos nos posicionando e retendo aquela palavra que às vezes nós pensamos. É a última palavra que Deus falou comigo. Às vezes foi lá em 1910. 1910, a última palavra que Deus falou com você. Não importa. Se foi 50 anos atrás, não importa. A palavra de Deus não envelhece, quem envelhece sou eu. A palavra de Deus, ela é sempre nova, sempre viva, sempre importante, sempre eficaz. Aí naquele dia em que eu estou fazendo o que é certo, me posicionando, porque eu sei que o Senhor pode estar agindo naquele exato momento. É tão bom, mesmo a gente
não vendo, a gente saber que os anjos do Senhor estão ministrando essa coragem sobre nós. Aí vem, olha que palavra que ele deu, essa palavra que o Senhor está te dando, olha só. Estava ali malhando, né, Gideão, lutando, eu vou lutar. Deus me deu essa estratégia, eu vou lutar. Eu estou aqui com trigo, deixa eu malhar ele aqui nesse lagar, nesse lugar onde está reservado para eu pisar as uvas. Estava malhando o trigo, ou seja, o produto da subsistência, né, do alimento dele, para pôr a salvo dos midianitas. Isso é tremendo. Oh meu Deus, todo aquele que está se posicionando, guardando a palavra. Está difícil, Senhor. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Não importa os escândalos, eu vou malhar o meu trigo e eu vou reter, e ele será o meu alimento. Não importa o que estão falando, não importa as crises, as lutas, as adversidades, não importa as perseguições, as mentiras, os engodos, as setas, os dardos, não importa. Eu vou pegar esse trigo e eu vou estar ali, indo no profundo, porque tem gente que pensa que Deus vai falar com ele de qualquer maneira, está de qualquer maneira e Deus vai falar. Deus quer que a gente faça a nossa parte de buscar ele pela madrugada, porque aquele que busca o Senhor pela madrugada, o Senhor dá sabedoria. Porque isso sim é malhar o trigo do lagar. A diversidade está grande, o sono está grande, tem que trabalhar no dia seguinte, está ganhando pouco, está com dor nas costas, está com dor na coluna, está com problema nos pés, está com dor de cabeça, está com enxaqueca, está com palpitação no coração, circunstâncias adversas. Mas, Senhor, eu estou aqui como Gideão. O meu trigo, Senhor, está aqui, precisando ser malhado. E eu vou no profundo, Senhor, porque quando ele está na espiga, ele não está apropriado para que eu venha me alimentar. Tem gente que está pensando que o trigo é a palavra, mas nos últimos dias o Senhor vai se manifestar muito mais para todos aqueles que estão no seu lagar. Ou seja, a palavra está aqui, correndo pela face da terra, velozmente, mas o Senhor está procurando aquele que o Espírito de Deus possa estar atuando na vida dele. E quem são esses? São aqueles que estão buscando do Senhor. Senhor, essa palavra aqui, ela é fina, esse trigo mais fino, Senhor, que o Senhor tem preparado para mim. É esse que eu quero, é essa profundidade que eu quero, porque andar na superfície, muitos estão andando na superfície. Muitos estão andando na superfície, estão se alimentando de qualquer maneira, de qualquer coisa. Eu não vou me alimentar de qualquer coisa que o inimigo tente colocar, não, na minha vida, não. Eu tenho o meu trigo, aleluia, você também tem o seu trigo. Você pode estar malhando e vai sair trigo fino, porque a palavra de Deus é fina. A lei do Senhor é perfeita, aleluia, refrigera a alma. O nosso refrigério vem de buscar o Senhor, esse trigo fino. Vai dar trabalho, não vai ser fácil não, mas o refrigério virá, porque a palavra do Senhor vai fazer um efeito de vitaminas celestiais dentro de mim. E o Senhor vai dar ordem aos anjos dele para ministrar o que eu preciso. É o que eu preciso, não é o que eu precisei não, porque o que eu precisei ontem Deus supriu, é o que eu preciso agora. E o que é que eu e você precisamos? Trigo
fino, trigo malhado. Eu falo para você debaixo da revelação do Senhor. Quem é que estava ali posicionado, que se posicionou, que veio do céu, se posicionou ali, sentou embaixo daquele carvalho? Quem foi? O anjo do Senhor. Agora eu pergunto para você. O anjo do Senhor falou assim: Gideão, Gideão, estou perguntando, presta atenção na mensagem. Gideão, me dá um pouco desse trigo aí que eu vou malhar junto com você. Ele fez isso? Não, está aí na sua Bíblia. Eu estou perguntando, prega comigo, ele fez isso? O que o anjo fez? Sentou, aleluia, e começou a observar. Aleluia. Aleluia, Deus está observando aqueles que estão trabalhando em prol de tirar esse trigo fino para ser alimentado espiritualmente. Deus não vai nos dar uma forcinha naquilo que é nosso trabalho, não. E tem gente crente que está pensando: faz aí, Deus, porque o Todo-Poderoso é o Senhor. Não, o anjo não deu essa forcinha para Gideão, não. E ele podia, o anjo é poderoso. Deus não vai fazer aquilo que eu e você temos que fazer. O Espírito Santo de Deus não vai fazer a igreja lembrar daquilo que a igreja não se alimentou. Não existe isso. Não existe. Eu chegar aqui na frente e falar assim: Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vai me usar porque eu sou serva de Deus, eu estou 100 anos na igreja. Aí 100 anos também, né? Foi há 100 anos atrás, foi a última vez que eu tive um encontro com o Senhor da Bíblia e li a Bíblia. Não vai. Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Aí o anjo do Senhor estava lá. Ah, meu Deus, quem estava perto de Gideão, hein? Quem estava perto de Gideão? O anjo estava posicionado, mas Gideão estava próximo de quem? Do trigo. Isso, irmã, o anjo já pode vir aqui pregar. Aleluia! Não existe estar perto de Deus se a gente não estiver perto de quem? Do trigo, que significa o quê? Aleluia! Estamos entendendo o recado de Deus, embora tão simples. Tão simples. Aí eu quero todo o movimento de Deus em meu favor. Aí eu quero Deus agindo, aí eu quero Deus suprindo, aí eu quero Deus trabalhando, aí eu quero Deus salvando a minha casa, aí eu quero beleza, eu quero dor, não é? Eu quero transformação. Não vai haver. O anjo só está observando. Está observando. Gideão não estava perto da palavra, porque tem até muitos que estão perto do trigo, estão perto da palavra, mas estão malhando o trigo, murmurando. Não está registrado aqui? Gideão não estava ali. Deus me abandonou mesmo. Não valeu a pena servir a Deus, não. Eu sou o único que trabalho nessa casa. Eu sou o único que trabalho nessa igreja. Eu sou o único salvo nessa família. Parece que Deus me esqueceu. Embora depois ele conversou com o anjo. Deus dá o direito, gente, a gente fazer as nossas lamentações. Mas não é fazer a lamentação sem trabalhar, não. Ele estava posicionado. Depois ele teve uma conversinha com o anjo. Você pode ter conversado com o Senhor. Senhor, se o Senhor está comigo, por quê? Por quê? Na verdade ele sabia por quê. Mas ele estava querendo ganhar tempo ali com o anjo, né? A gente pode perder a oportunidade quando os anjos se manifestam, não. A gente precisa dialogar com o Senhor quando o Senhor se manifesta no meio da igreja. Eu não posso perder essa presença. Eu preciso colocar tudo diante do Senhor quando Ele manifesta no meio da igreja. Na minha casa, eu preciso. Ele não estava ali murmurando. Não adianta estar perto do trigo, estava lá malhando o trigo e pensar que Deus vai nos ajudar. Em silêncio. É trabalhar em silêncio. É trabalhar sabendo que o Senhor está trabalhando além do nosso trabalho. Porque se o anjo está ali posicionado, Gideão está fazendo todo o esforço, mas com aquele esforço também está murmurando: Gideão, Gideão, você
certo. Essa estratégia de malhar o trigo do lagar para esconder dos midianitas. A questão é, meu filho, além desse povo ser um povo obstinado, você tem que ser liberto dessa sua murmuração, porque senão eu estou aqui, ó, estou escutando, eu estou anotando seus pedidos. Está vendo? E o anjo então se posicionou não para dar uma ajuda física, mas para dar uma ajuda espiritual. E o recado foi o seguinte: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Fala para você aí, lê na sua Bíblia. Varão valoroso, homem valente. O valoroso é valente, o valente é valoroso. Ou seja, você está trabalhando em prol da sua bênção. Você está trabalhando em prol da sua vida espiritual. O que pode ser malhar o trigo no lagar espiritualmente falando? É fazer todo o esforço para manter a semente nos nossos corações para a nossa sobrevivência espiritual em tempos difíceis. E eu termino perguntando: qual é o lagar que devemos guardar o trigo? O lugar mais apropriado é o nosso coração. Deus viu em Gideão coragem. Por quê? Porque ele estava fazendo o que deveria fazer para sobreviver. E Deus o usou para trazer sobrevivência à sua nação. Todos os que estão malhando o seu trigo, mesmo que seja no lagar, um lugar desapropriado, servirão também de salvadores para outros. Deus chamou Gideão de corajoso, não porque ele se sentia corajoso, mas porque mesmo com medo, ele estava fazendo a coisa correta. Em tempos comuns, malhe o trigo na eira, mas em tempos de crises, arrume um lagar e continue a malhar o trigo para a sua sobrevivência. Essa é a mensagem da eira ao lagar. Deus nos abençoe em nome de Jesus. O Senhor é contigo, varão, varoa valorosa, homem e mulher valente. Deus nos abençoe em nome de Jesus.